renúncia e conhecimento de quem Ele é. E eu tenho um objetivo aqui nessa noite. E esse encontro, esse momento, eu desejei. Não posso dizer que fui eu que planejei, porque não fui eu. Isso eu tenho certeza que foi o Senhor que planejou. Mas eu desejei isso no meu coração. Quando eu cheguei aqui, eu disse, cara, eu queria ter um momento, né, com os jovens. E eu só tenho um objetivo aqui. É que se alguém aqui nessa noite sair com o coração apaixonado por Jesus, eu vou entender que eu cumpri a minha missão. Se alguém aqui entender o quão é precioso o nosso Cristo, eu vou sair daqui entendendo que eu cumpri minha missão. Sabe, a palavra ela tem uma parábola que diz que uma pessoa ela encontrou uma pérola de grande valor e ela vendeu tudo que ela tinha para pegar essa pérola. E eu oro em nome de Jesus para que o seu coração saia desse lugar nessa noite, disposto a vender tudo que tem por essa pérola, a entregar tudo o que você é, tudo o que você tem, por essa pérola de grande valor. Amém? E eu queria começar a minha fala, minha pregação, que eu prometo que eu não vou falar muito. Eu falei isso no chá, mas eu falei horrores, né? Mas me perdoem, irmãs, enfim. Mas eu acho que eu não vou falar muito. Em Mateus 1. Sabe, talvez o que eu vou falar para você aqui não é nada novo. E meu intuito não é surpreender você e dizer, caramba, eu nunca escutei isso. Tem um sábio e um autor que se chama C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: o verdadeiro mestre não é aquele que ensina algo novo, mas é o que lembra dos mandamentos antigos. E nessa noite, o que eu quero trazer para você é um mandamento antigo. Não quero trazer nada super novo, que você não possa ter acesso no YouTube ou com algum pregador. Eu quero te trazer um mandamento antigo, mas é um mandamento que queima no meu coração. E se eu não passar em um lugar e não deixar isso, eu não passei. Amém? Mateus 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson. Pode se inspirar para os filhos de vocês. Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe. A Boaz, este de Rute, gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão e assim vai, sucessivamente. Vamos parar por aí. Esse texto, ele fala sobre a genealogia de Jesus. E quem fala da genealogia de Jesus aqui especificamente é Mateus. E Mateus, ele tinha um intuito quando escreveu o seu livro. Mateus, ele escreveu o seu livro com o objetivo de alcançar os judeus. Por isso que ele começa a genealogia dizendo que Jesus, filho de Davi. Porque o seu público eram os judeus. Então, para convencer os judeus, ele foi esperto. Ele usou ali, né, de cara, a pessoa que os judeus super admiram, que era o rei Davi. Só que, nessa genealogia, eu queria destacar 3 pessoas em especial. E por que eu quero destacar isso nessa noite? Porque talvez você seja semelhante a essas pessoas. Sabe? Incrível, muito top que Jesus ele foi das gerações de Davi. Davi, um rei conhecido por Deus. Mas eu não sei se você sabe que na genealogia de Jesus não tem só pessoas santas e puritanas com uma história de sucesso. A primeira pessoa que eu queria destacar era Jacó. Jacó era o enganador, o irmão mais novo, aquele que não tinha direito a nada. Porém,
a Bíblia ela sempre tem um padrão controverso. Ela escolhe o menor. Ela escolhe aquele que não tinha nada. Ela escolhe aquele que enganava e faz dele Israel. Essa é a primeira pessoa que nós vemos na genealogia. Eu vou passar rápido, porque eu quero falar outras coisas. A segunda pessoa era Raabe. Quem lembra quem é Raabe? Raabe era uma prostituta. Uma mulher que, para salvar a sua família, colocou um sinal na sua casa e protegeu os espias. E essa prostituta, uma mulher completamente indigna, está na genealogia de Jesus. A terceira e última pessoa que eu queria destacar era Ruth. Ruth foi uma viúva. A mulher de Boaz, alguém que perdeu toda a sua dignidade, abriu mão de suas crenças para seguir a sua nora. E nesse processo ela é redimida por Boaz. E existe uma beleza na história de Ruth, porque Ruth e Boaz predizem o resgate que Cristo faz com a nossa vida. Quando Boaz ele resgata Ruth da sua viuvez, da sua falta, da sua carência, ele está representando o próprio Cristo, nos resgatando da nossa carência, da nossa escassez, da nossa falta de afeto, das nossas carências, das nossas faltas mais profundas. E é essa analogia que Ruth e Boaz elas têm. E essas três pessoas elas estão na genealogia de Jesus. E existe algo muito curioso. Por mais que não necessariamente Jesus ele tenha herdado a genética dessas pessoas, essas pessoas fazem parte da sua história, especificamente do seu pai. E eu queria perguntar para você, qual é a sua história? Quem é a sua genealogia? Ou quem você seria na genealogia de Jesus? Não sei se você sabe, mas eu gosto de levar esse conhecimento para todo lugar que eu vou, porque esse é um conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o seguinte, você, como você é hoje, é o resultado de 4 gerações anteriores a você. Tudo que as pessoas de 4 gerações antes de você viveram é transferido para você de forma epigenética. Não é genética, é epigenética. Então, tudo aquilo de bom, mas tudo aquilo de ruim, que 4 gerações antes de você vivenciaram, está aí. E aí eu pergunto, o que é que você herdou? De que você é fruto? E isso me faz lembrar uma coisa, que não é à toa que Jesus ele deixou a genealogia dele aqui. É para nós lembrarmos de que ele não escolheu os melhores. Ele não escolheu os certinhos. Ele não escolheu os que falavam bem. Ele não escolheu aqueles que tinham tudo para dar certo. Na sua genealogia, ele fez questão que todos participassem. Então, há esperança para você. Como essa música foi cantada, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, ainda que na terra envelheça a raiz. O Senhor, ele pode transformar essa raiz em um bom fruto. A partir de você, você pode parar de reproduzir comportamentos e repercussões negativas da sua epigenética e passar a gerar nas suas próximas gerações, nas 4 próximas gerações, você é responsável. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. E aí, o que é que você vai gerar para as próximas 4 gerações? Qual vai ser as consequências das suas escolhas? Para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos e para os teus tataranetos. Que responsabilidade. A mulher acha que é só quando ela vai engravidar, né? Ela tem que ter cuidado com o que come, e ali já vai ser massa o feto, mas não. Tudo o que você viveu
vai estar sendo passado. E essa é a primeira consciência que eu queria trazer. Sabe por quê? Porque a gente é uma soma de histórias que deu errado. Quem aqui é a soma de histórias que deu certo? Levanta a mão. Porque eu vou dizer que você é ungido, assim. Nós somos a soma de muitas histórias que deram errados. Nós somos uma casa sem alicerce. Quem aqui tem alicerce para dizer, agora eu posso subir? Nós somos uma casa que está completamente chão batido. Estamos sendo construídos a partir de nós. O problema é que uma casa sem alicerce, ela não se sustenta. As suas paredes crescem tortas. Você cresce desajustado. A casa, ela não tem estrutura para suportar o que as ondas querem trazer. E esse é o problema. Nós somos todos essas casas tortuosas. Somos todos essa construção desajustada. Por isso, tanta falta de identidade. Por isso, tanto desajuste na alma. Por isso que tanta necessidade de técnicas estéticas para tentar ser algo que não somos. Por isso, tanta necessidade de postar no Instagram com efeito. Gente, quantas aberrações nós temos vistos como resultado de casas desajustadas, de corações desfeitos, de corações completamente fora do lugar. Essa casa ela foi construída durante toda a sua vida. Essa casa ela foi gerada durante toda a sua vida e é isso que você é. Quem aqui é certinho? Levanta a mão. Sabe? Muitas vezes nós buscamos coisas, sensações, lugares e pessoas para conceder valor a quem nós somos. Muitas vezes nós usamos anexos para essa casa ficar legal, sabe? Porque não dá para conviver sozinho com ela. Quem aqui sente-se confortável e coerentemente bem consigo mesmo? E quantas vezes nós utilizamos de tudo que esse mundo oferece para se sentirmos bem e coerentes consigo mesmo? Usamos coisas como muletas para sustentar quem somos. Seja essas coisas nosso título, pessoas, lugares, funções, habilidades, ministério. O que é que você usa como muleta para sustentar quem você é? Quem você é fora de tudo que você faz? O que é que você encontra? Coerência ou desajuste? Sabe? E tudo isso aconteceu por uma razão. E eu queria que a gente abrisse em Gênesis 1:26. Todo mundo achou? Quem não achou, diga amém. Quem achou, diga achei. Beleza. Diz assim, Gênesis 1:26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis que rastejam pela terra. Sobre os animais domésticos, sobre terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos feitos à imagem do nosso Criador. E quando a Bíblia ela fala sobre isso, ela diz sobre características específicas. Nós somos seres pensantes, seres com vontades, seres com anseios, mas principalmente nós somos seres relacionais. E você, eu queria deixar isso bem claro assim pro resto da sua vida, para você nunca mais esquecer, no último dia de sua morte, você vai lembrar disso. Você foi criado para se relacionar com Deus. Seu propósito de vida é esse, não é teu ministério, não é o que você faz, não é essa igreja, não é a tua faculdade, não é uma família, não é casar, não é ter filhos. O propósito de sua vida é se relacionar com Deus. E o grande problema é, nós saímos desse propósito. Nós fomos criados para Deus. Tem um antigo bispo, Agostinho de Hipona, ele diz isso. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos, em essência, criados insatisfeitos. Quem aqui se sente insatisfeito?
E nada do que você tenha será suficiente para que você seja satisfeito. Porque, em essência, fomos criados para sermos insatisfeitos. Em Gênesis 3:11, eu vou ler aqui, não precisa vocês abrirem, é rápido. Diz assim: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que eu te ordenei que não comeste? Aqui aconteceu o B.O. O homem caiu, além de se tornar insatisfeito, se tornou pecador. Ele já era insatisfeito, porque o homem foi criado para se relacionar com Deus. Então, além disso, o homem ele se tornou agora concupiscente. Ou seja, ele teve uma consciência culposa por uma curiosidade, por uma necessidade de independência, por conhecer fora do relacionamento, por ansiar por algo que Deus não poderia lhe dar, por desejar algo fora do relacionamento com Deus, por desejar conhecer fora de Deus, por desejar autonomia, o homem ele se tornou insatisfeito e também com uma consciência culposa. Até hoje nós buscamos autonomia. Essa é a pior escravidão que existe, porque você se torna escravo de si mesmo, dos seus anseios e dos seus desejos. Você saiu de ser dependente de Deus para buscar incessantemente a sua autonomia e a sua autossuficiência. Porém, você foi feito para Deus. Quem aqui, quando consegue algo, sente orgulho? Isso fora de Deus. Eu consegui sem Deus. E a autonomia humana não passa de uma ilusão, porque o homem foi feito para ser insuficiente. Então, quanto mais você tenta fazer as coisas pelo teu braço, mais você se frustra. Quanto mais você busca satisfação em outra coisa, mais você se frustra, porque isso não é suficiente. Agostinho, ele diz o seguinte: porque tu, Senhor, nos fizeste para ti, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti. Deus nos planejou como criaturas para Ele. Imagine uma flecha. A flecha ela tem um alvo, certo? Vamos pensar essa ilustração na nossa cabeça. Nós fomos feitos como flechas, buscando o alvo que é o Senhor. Nós fomos feitos para se movimentar em direção a Deus. Nós fomos feitos com algo que nos impulsiona internamente para procurar um Senhor, para procurar um alvo, um algo que muitas vezes eu não sei o que é. E esse alvo, ele é o Senhor, porém o pecado ele tirou o foco. E tudo aquilo que nós colocamos no lugar do alvo é pecado. O Senhor é o único e suficiente alvo correto. E essa é a nossa maior necessidade. E aí o homem, ele acha que ele é genial, né? E em Gênesis 3:21, queria que vocês abrissem. A gente vai folhear um pouco a Bíblia hoje, tá, gente? Olha o que foi que ele fez para tentar tapar o sol com a peneira. Fez o Senhor Deus uma vestimenta de pele para Adão e sua mulher e o vestiu. Por que Deus fez uma vestimenta de pele para Adão e Eva? E aí? Porque eles fizeram uma folhinha, né? Para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez. Eles botaram lá a figueira para cobrir a nudez. E quantas vezes nós tentamos cobrir nossas feridas com os nossos próprios meios, com os nossos próprios métodos? Já que eu não acertei em Deus e acertei em outro lugar, deixa eu ver o que eu posso fazer para tentar melhorar a situação. Quantas vezes nós colocamos pessoas, amigos, esposos, esposas, filhas no lugar de uma ferida que só Deus pode tapar e preencher. E o Senhor, ele é tão incrível que ele vai lá e faz a roupa com o couro de um animal que ele matou.
E isso aqui, gente, é uma alusão à redenção. Como assim, Ana Paula? Houve o primeiro sacrifício animal na Bíblia, aqui, quando Deus mata um bicho para vestir o homem. Ele está dizendo, olha, eu sei que você tentou se cobrir, mas deu errado, mas calma que eu estou mandando Cristo. E quando ele for, ele vai te redimir do pecado. E aí sim, vai ter um sacrifício final, que vai definir a história. Aquele sacrifício daquele animal era uma representação do cordeiro que viria e tiraria o pecado do mundo. Haveria uma segunda chance. E é isso que Deus está dizendo nesse momento aqui. Quando ele mata um animal e veste o homem da sua vergonha. Era para lembrar o homem que um momento chegaria de que a sua necessidade ela seria completamente satisfeita e preenchida. E é isso que Jesus faz, sabe? Queria que a gente visse o que ele faz em João 1. Não é 1 João não, tá, gente? É João 1. João 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida resplandece nas trevas, e nas trevas não prevalece contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, a fim de que todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Essa verdade foi a verdade que mudou a minha vida. Sabe, quando eu me percebi uma casa desajustada, quando eu me percebi uma casa sem rumo, uma flecha sem alvo, quando eu percebi que em mim estava tudo desconcertado, eu me encontrei com esse versículo. E esse versículo, ele diz de que Cristo é a verdadeira luz. Quando Cristo veio ao mundo, quando você se encontra com Cristo, as deformidades do teu coração são desfeitas. Porque a verdade liberta. Quando ele chega na nossa vida, não tem como permanecer igual. Porque ele lança luz. Ele lança verdade. Ele lança a nossa verdadeira essência. Porque nós somos um complexo de mentiras acumuladas que o inimigo lança sobre a nossa vida. Sabe, muitas vezes nem nós nos damos conta daquilo que nos persegue. Nem nós temos plena ciência daquilo que realmente corrói o nosso coração. Agostinho diz: ajuda-me a conhecer-me, ó conhecedor de mim. Porque nem eu sei aquilo que tira o meu sono durante a noite. Porque só o Senhor conhece tudo por inteiro, e só Ele tem o poder de tocar e transformar todas as realidades. Ele não só muda a realidade e diz, que massa, fique no seu lugar. Ele diz, tem o poder de se tornar filho de Deus. É aí que eu desisto da autonomia que eu busquei no Éden e digo, eu não quero ser órfão, eu quero ser filho. É nesse lugar, quando eu encontro com Cristo, que eu desisto de lutar com as minhas próprias forças e fazer a minha história do meu jeito e entendo que só existe um lugar de redenção, que é aos pés de Jesus. É nele que eu entendo que o fardo que eu tentei segurar por muito tempo é pesado e ele tem um leve para me dar.
É nele que eu encontro as respostas para as questões da vida. E eu queria abrir em João 4, se quiser abrir também. A gente vai ler rapidamente essa história. Diz assim, a partir do 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como pode tu, judeu, pedir-me de beber, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus, se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias água, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água desse poço, que é muito fundo. Deixa eu aqui. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me então dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Esse aqui foi o golpe baixo. E ela lhe respondeu, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tem não é teu marido. Disseste uma verdade. Cara, sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele muda o percurso dele, vai para Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria, é isso que ele está dizendo aqui. Não só isso. Ele está vindo ao encontro de um coração faminto, de um coração que tem sede, de um coração que cansou de ser rejeitado socialmente, que cansou de viver à margem, de um coração que cansou de ser julgado pela religiosidade, um coração que cansou de ser julgado como sujo, como impuro. Ele vai de encontro a esse coração, quebrando todos os paradigmas que separavam ele e essa mulher. E o que ele faz? Ele diz, se você souber quem está te pedindo água, se você souber quem está falando com você nessa noite, você pediria, dai-me de beber dessa água. Essa água, ela está disponível para você hoje. E ela diz, mas é muito fundo o poço, tu nem tem um balde. Cara, eu não sei qual o nível de profundidade, de perdição que você chegou. Jesus já foi ao inferno e te resgatou. Eu não sei o quanto perdido você se considera. Eu não sei o quanto errado você acha que você é. Eu não sei o quanto você já pensou, não tem solução para mim. Cara, Jesus já te resgatou. Ele já fez o que ele já podia fazer. Ele já morreu na cruz. Ele já abriu o lugar e deu livre espaço. E ele já disse, todos que me receberem, eu dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cara, eu não sei se é o teu 5º marido, eu não sei se é o teu 34º videogame, eu não sei se é o teu 7º título de doutorado, eu não sei se é a tua 24ª pregação, eu não sei o que é que você está buscando para saciar a sua sede. Eu não sei se é o teu marido, não sei se é o teu filho, não sei se é a tua profissão, se é o teu colega, tua namorada, teu crush, teu ficante, teu fanfic, eu não sei o que é. O que eu estou querendo te dizer é que nada disso é água suficiente para saciar a tua sede. Existe um lugar onde você é completo. Existe um lugar de plena satisfação. E esse lugar é no Senhor. Sabe, não é por mérito teu, não é porque tu é muito bom.
Outra história que nós temos na Bíblia é Nicodemos, que chega, Jesus me diz o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus. Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo? Você não pode fazer nada, porque eu já fiz tudo. A única coisa que você precisa fazer é entregar o teu coração e reconhecer, sozinho eu não consigo. O Senhor, Ele te chama para um lugar onde tudo isso aqui perde o valor. Sabe quando Paulo diz, olha, eu considero tudo isso aqui como esterco, porque nada se compara ao meu Cristo. Eu não sei o que foi que você já provou nessa vida, mas eu vou te dizer que isso é medíocre. Tem um teólogo que ele diz que nós não nos satisfazemos com muito, nós nos satisfazemos com pouco, porque o que o Senhor tem para nós é muito mais. Sabe, não importa se a sua história é uma sequência de erros, não importa quão perdido você está, não importa quão inadequado você se sinta ou quanto medo te visite. Aqui nós não queremos falar sobre pessoas perfeitas. Aqui nós não queremos falar sobre sentimentos que não visitam a todos. A perca de vínculos, o medo do luto, a inconstância, a incerteza do amanhã, todos aqui conhecem. E eu acredito que o seu coração não fica confortável com isso. Porque você sabe que foi feito para ser eterno. E existe um lugar onde nós encontramos satisfação, não respostas. Talvez Jesus ele possa até te responder se ele quiser, mas ele não é obrigado. A única coisa que ele pode te dar é satisfação e vida eterna nele. Sabe, Lucas 12, pode abrir, por favor? 18 vai dizer o seguinte. Eu já estou caminhando para o fim, tá, gente? Lucas 12, 18 diz assim. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Sabe, eu não sei se você aprendeu por um momento de sobrevivência que você precisa acumular coisas. Mas eu quero te dizer que isso não serve de nada. Massa, é legal você ter como acumular. 5 blusas não são suficientes. 10 tênis não são suficientes. E nunca será, porque esse não é seu anseio. Mas sabe, não desperdice a sua vida. Não deite na cama todos os dias pensando, eu desperdicei a minha vida. Não faça isso. Hoje à noite podem te pedir a tua alma. E o que é que você gerou com a sua vida? Gordura, prazer, morte, bebedice, ambição. Que legado! Isso tudo é esterco. E isso tudo não é nada diante do meu Deus. E eu estou falando isso, não é com uma de prepotência. É querendo que você viva de fato. Sabe, tem um salmo que ele faz parte da minha vida. E eu queria ler ele para vocês aqui. Salmo 90, 12. Eu não estou com minha Bíblia, aí eu apanho um pouquinho. Diz assim, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Que esse seja o seu desejo. Senhor, me ensina a viver, porque eu não consigo. E se eu deixar, eu perco tudo.
eu perco o Senhor por tudo. O Senhor é o que nós temos de mais importante. E sabe, Deus ele não espera muito de você. Talvez o Senhor ele esteja dizendo para você hoje, como ele disse para a rainha Esté, foi para um tempo como esse que eu te chamei. Sabe, quando Jesus chamou os discípulos, eles não eram super-homens. Eles não eram pessoas extraordinárias. Eles eram jovens comuns, com uma faixa etária de 17 anos. E ele escolheu esses jovens para mudar o mundo inteiro. E esse evangelho chegou aqui porque jovens discípulos com 17 anos mudaram a sua vida radicalmente pela mensagem do evangelho. Não desperdice a sua vida. Não desperdice os teus dias. Isso é como uma neblina. Existe algo a mais. Existe um patamar mais alto. Existe uma porção a mais que o Senhor te convida nessa noite a desfrutar. E aqui eu queria ler o versículo que foi o tema que eu escolhi para essa noite e explicar para vocês, né, porque o tema. Eclesiastes 3 vai dizer o seguinte, do 11 ao 15. Deixa eu abrir aqui, abrindo errado. Do 11 ao 15 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que essa possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto o Senhor fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Cara, existe uma bússola no teu coração. Existe um impulso interno, algo que te aponta ao norte, que faz você olhar para tudo e dizer, tem alguma coisa errada. Existe uma bússola no teu coração. E essa bússola, como se diz em Eclesiastes 3, é o anseio pela eternidade. Você não foi feito para desejar apenas as coisas desse mundo. Você foi feito para desejar o Senhor. Talvez você esteja descobrindo isso agora. Sabe? O salmista, no Salmo 27, ele diz o seguinte: a única coisa que peço ao Senhor, o meu desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse deve ser o nosso único desejo. Esse deve ser o nosso único anseio. A única coisa que eu peço é conhecer ao Senhor. Sabe, tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Então, se você tem no seu coração um apetite para algo que esse mundo não pode preencher, é porque você foi feito para outro mundo. É como um apetite para comer. Você tem fome para a comida. Você tem anseio para Deus. E talvez você nunca tenha se dado conta disso. Deus, ele incutiu a eternidade no nosso coração. E nós desejamos ser arrebatados por coisas maiores do que a vida no recinto inferior pode nos proporcionar. Você tem um anseio de ser surpreendido. Você tem um anseio de viver uma êxtase espiritual. Você tem um anseio de viver algo maior. E esse anseio, ele só tem um fruto, o Senhor. Ele só tem um lugar. Sabe, você busca esse anseio nos desejos dessa terra. Você busca esse anseio nas coisas desse mundo, nos seus amigos. Você busca satisfazer isso com tudo que você faz aqui. Mas isso ainda é pouco.
comparado ao que o Senhor pode te dar. Isso ainda é muito pequeno comparado àquilo que o Senhor pode te oferecer. Sabe? A criação, ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não só o teu coração geme, mas a criação geme com dores de parto, clamando, volta, Senhor. Sabe, a criação sofre, não só você, não só suas relações, não só a sua família, sofre como com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Nessa cidade. Eu ouvi hoje uma notícia de que essa cidade é a cidade com os piores índices de desenvolvimento. O que é que você está fazendo? Eu não acredito que uma igreja não pode mudar uma realidade. Eu não acredito que o evangelho ele não seja transformação e poder. Você vai se conformar em morar em uma cidade com os piores índices? Cadê a manifestação dos filhos de Deus? Qual é a barriga que você está alimentando? É só a sua. Para que você está vindo aqui todo domingo? É para se encher de si mesmo? O que é que o teu anseio por Deus está fazendo? Foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou. Não foi à toa eu ter ouvido isso hoje, não. Deus, ele não trabalha com à toa, ele trabalha com propósito. E isso gerou uma angústia no meu coração tão grande que eu fiquei, cadê os jovens dessa cidade? Sabe, talvez estejam dizendo por aí que é o pior índice. Talvez até digam, pode alguma coisa boa, enfim, vir de Planaltina, Jesus veio de Nazaré e você pode sair daqui também. Não seja vítima da sua realidade, seja transformador. Mas sabe, nada disso você consegue fazer com a força do seu braço. Se você não entender que o seu lugar é no Senhor, que é de lá que jorra as fontes de vida e você só transpassa, você vai cansar. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é sobre o seu fim de semana. Não é sobre os seus likes. Não é sobre os seus desejos. Nunca foi. É sobre um reino que quer invadir esse lugar e mudar realidades. É sobre um reino que quer chegar aqui e mudar todos os índices. É sobre uma realidade do céu na terra. É sobre filhos, a imagem e a semelhança do Pai. E onde esse filho chega, o Pai chega. Qual é a diferença que você faz onde você está? Não tem como alguém que carrega a presença de Deus chegar num lugar e ele não saber que Deus está ali. De verdade. Só para finalizar. João 17 vai dizer assim: a vida eterna é essa, que conheçam Jesus. Eu não sei o que você está buscando nesse mundo. Eu não sei o que você está fazendo aqui, o que você veio ouvir só porque era alguém de fora legal. Mas eu quero te dizer que a vida eterna é Cristo. E até o céu fica sem graça se ele não tiver. Ele é a resposta do seu coração. Em João 17 também vai dizer que lá ele ora por aqueles que são meus e ainda iriam de vir. Ele orou por você hoje aqui. O próprio Cristo fez uma oração para que ele seja tudo em todos. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. E se você entendeu que não dá para continuar como está, levante a sua oração no seu lugar.
Se apresente ao Senhor como alguém disposto